Segundo bloco da aula de classes gramaticais. Só frisando, já vimos as 6 primeiras. A gente viu o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo e também nós vimos o verbo. Então, ó, 6 aí. O verbo, a classe mais variável de todas, vimos o porquê. As outras 5, o substantivo no meio mandando e as outras 4 na periferia só obedecendo. Portanto, numeral, adjetivo, artigo e pronome obedecem ao substantivo. Beleza. Agora a gente vai para as 4 invariáveis. E, meu companheiro, agora chegou o momento de estudar principalmente o conceito de cada classe gramatical. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Nós temos as 4. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. É muito importante saber para que serve cada classe. A primeira aqui, ó, a gente tem uma preposição. Para que serve a preposição? Serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Esta é a função da preposição. Agora, além da preposição, tem alguma outra classe aqui que também faz a ligação? Tem a conjunção. A conjunção serve para ligar orações. Mas ela liga apenas orações? Não, ela liga também palavras. Então, ó, liga orações e palavras. Mas são quaisquer palavras? Não. Para isso já serve a preposição. A conjunção liga palavras de mesma função sintática. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, galera. Na prova, essas duas classes caem muito? Caem. A preposição cai basicamente na parte de regência, tanto verbal quanto nominal, para o camarada perguntar que tipo de preposição tem ali. Se é a preposição a, se é a preposição de, se é a preposição para, se é a preposição com e por aí vai. Geralmente o camarada trabalha tentando te ludibriar com o português que você usa no dia a dia, no cotidiano. Então, por exemplo, ele vai pegar verbos que normalmente a gente utiliza de forma equivocada e vai colocar na prova. Exemplo, o verbo chegar. No dia a dia, a gente fala errado. A gente usa o português informal, na verdade. A gente usa o verbo chegar com a preposição em. Então, eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas, para a prova, eu tenho de utilizar o português padrão, o português culto da língua portuguesa. E o verbo chegar trabalha, na verdade, com a preposição a. Então, eu cheguei à casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso, eu cheguei ao trabalho. Então, ele vai colocar assim: Pedro chegou em Cuiabá. E vai perguntar, dentre as opções, qual é aquela que está certa ou errada. Pô, Pedro chegou em Cuiabá, está errado. Porque, na verdade, Pedro chegou a Cuiabá. Beleza? Tranquilo? Ele também pode trabalhar, diante da preposição, os valores semânticos. A preposição não tem valor semântico nela. Ela é esvaziada de sentido. Na verdade, o valor semântico da preposição estará no contexto ao qual ela faz parte. Então, por exemplo, a preposição com. Normalmente o camarada cobra o valor semântico da preposição com, aí o aluno pensa que é valor semântico de companhia, sempre. Mas só vai ser se aquele contexto demonstrar. Eu digo, por exemplo, Paulo saiu com Pedro para tomar uma cerveja. Então, realmente, o Paulo saiu na companhia de Pedro para tomar uma cerveja. Então, é valor semântico de companhia. Agora, se eu falar que o Paulo feriu Pedro com uma faca, já não pode ser mais companhia. Agora vai ser o quê? Vai ser instrumento, porque ele utilizou a faca como instrumento. E isso é fácil, ou seja, pedir o valor semântico da preposição é, na verdade, mais do que uma questão de classe gramatical, é uma questão de interpretação. Você vai analisar o contexto, beleza? E aí, diante disso, o camarada pode te cobrar também se a preposição é nocional ou relacional. O que é uma preposição relacional? É uma preposição esvaziada realmente de sentido total. Ela é a preposição do objeto indireto. Por exemplo, quando eu digo Pedro precisa de um relógio. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aquela preposição está ali apenas para ligar o objeto ao verbo. É uma preposição relacional. Agora, quando eu digo Pedro comeu do bolo,
ali eu tenho um objeto direto preposicionado. Então, este termo, esta preposição que está ali, a preposição de, ela serve para indicar um valor semântico partitivo. Então, já que ela possui um valor semântico, eu a chamo de preposição nocional. Só para título de curiosidade. Depois a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a preposição, tá? Na aula de regência. Agora, quando a gente fala em conjunção, esta sim merece toda a nossa atenção. Ela é, sem sombra de dúvidas, a menina dos olhos da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e não sei fazer uma redação. Afinal de contas, como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? Então, a conjunção vai influenciar significativamente para a análise dos textos e também para a produção textual. Então, tende a aprender conjunção. Como é que a gente aprende conjunção? Em casa, sozinho. Agora, vou dar o bizu aqui para vocês, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no meu site, cidconcursos.com.br, no menu Documentos, e você vai baixar gratuitamente para o seu computador o material de conjunções. Detalhe, não só tem esse material, tem outros também. Tem alguns simulados, algumas aulas gratuitas e por aí vai. O que você vai fazer depois disso? Você vai montar quadrinhos na sua casa. 2 quadrinhos, ó. Falei de conjunções. Você vai montar 2 quadrinhos. Um quadrinho com as conjunções coordenativas e outro quadrinho com as conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais. No total de 14. Aí você pode até pensar assim, mas é tranquilo, são só 14 termos. Não são 14 termos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e por aí vai. Então eu estou falando de basicamente quase 100 elementos. Ninguém grava quase 100 elementos de uma hora para outra. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o material de conjunções que tem lá no site e eu botei assim tintim por tintim. Botei a conjunção, por exemplo, conjunção aditiva, indica acréscimo, soma, adição, principais conjunções, e, nem, mas também, como também, e exemplos. Então eu fiz isso para você ter um material de qualidade sem se preocupar, será que aquele material da internet é válido? Será que aquele livro para concurso público é válido? Então já coloquei o material para vocês. Aí vocês vão copiar as 5 conjunções, tem que copiar, tá? Não é imprimir e colar não adianta. Na hora que você copia, tá mais do que provado que na hora que você anota, o processo de aquisição do conhecimento está automaticamente ligado, diretamente ligado ao processo de escrita. Então já copiou ali, já anotou, já transcreveu, isso já vai te auxiliar para poder gravar. Depois o que você vai fazer? Você vai pegar esta folha de cartolina e vai colar num local que você visualize sempre. No quarto, na sala, na cozinha, no teto do banheiro, não sei. Cid, mas isso é coisa de maluco. Coisa de maluco é não passar na prova. Você tem de fazer isso pelo menos até a época da prova. Até mesmo porque isso aqui é a base da argumentação. Desses 14 valores semânticos aqui, 12 são individualizados e 2 possuem um valor conjunto, que é a verdadeira base da argumentação. Quer ver? Vou mostrar a vocês. Isso aqui que eu vou mostrar, você deve visualizar sempre, porque é muito importante, é a base da oposição. Dentro da oposição, você tem a conjunção adversativa e você tem a conjunção concessiva. Lembrando que a adversativa é coordenada e a concessiva é subordinativa adverbial. Se as duas indicam oposição, alguma diferença tem de ter entre elas. A concessiva, ela serve para enfatizar e a concessiva, ela serve para minimizar. Aí você vai falar, Cid, não estou entendendo nada até agora. Então vamos lá, ó. Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte.
Se serve para minimizar, serve para deixar argumento fraco. Vou fazer duas pequenas analogias aqui com vocês, para que vocês possam entender. Uma na base da brincadeira e outra mais séria. Então vamos lá. Anotou aí? Eu vou colocar aqui os exemplos, tá? Primeiro exemplo é na base da brincadeira. Imagina você que está em casa, solteira, sofrendo, querendo um namorado, já colocou o Santo Antônio de cabeça para baixo e não arrumou nada. Aí eu falo, ó, eu tenho a solução dos teus problemas. Eu tenho um amigo para te apresentar. Aí na hora, é óbvio, você vai falar assim para mim, poxa, Cid, mas como é que ele é? Você vai querer saber como é que o cara é. Ou você vai vir com aquele papinho, aquela conversa fiada. Não, agora eu sou concurseira, não quero não. Mentira. É porque não está chovendo na tua horta. Porque se estivesse chovendo, você não ia ver com esse papo. Então vamos lá. Falei que tem um amigo para te apresentar. Aí você vai querer saber como é que o cara é. Se ele é bonito, se não é, coisa e tal. Se eu falar que o cara tem o corpinho do Brad Pitt em Troia e o rostinho do Reinaldo Gianecchini, você vai falar, opa, eu quero agora. Mas meu amigo, infelizmente, não é assim. O meu amigo, ele é feio. Aí você vai falar, pô, assim, eu já estou solteira porque eu estou escolhendo, né? Eu não quero um cara feio. Vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. E agora ficou ou não ficou interessante? Você pode até falar assim para mim, ah, Cid, mas eu não sou interesseira. Mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre, não é? E aí se liga só aqui agora. Como eu coloquei o mais é uma conjunção adversativa. Ela serve para enfatizar um argumento. Consequentemente, se eu enfatizo este argumento, eu minimizo o outro. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia colocar assim, ó, ele é rico, mas é feio. Eu continuei utilizando uma conjunção adversativa. As duas frases indicam oposição, as duas frases têm adversativas. Só que agora eu coloquei a adversativa do lado do feio. Então enfatizei a feiura e minimizei o quê? A riqueza. Então tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E agora, olha que interessante. A questão de conjunção não faz você acertar apenas a questão de conjunção, a questão que a gente chama de coesão sequencial. Ela faz você acertar a questão de reescrituras de frases, ela faz você acertar a questão de pontuação, ela faz você acertar a questão de classificação de oração, sem contar que ela auxilia na produção textual, no processo de coesão sequencial. Então, é muito importante para você deixar de lado. Quer ver? Olha na base da interpretação. Lembra que no início da aula, lá no início do primeiro bloco, eu falei de compreensão e de interpretação? Portanto, as duas frases aqui, em relação à compreensão, elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são diferentes. E como é que você consegue perceber isso? Com o teu conhecimento de mundo. Detalhe, não é um conhecimento de mundo muito vasto, é um conhecimento de mundo especificamente gramatical. Foi a conjunção que permitiu você saber isso. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, sempre tem duas coisas, emissor e receptor. Então, sou emissor, você, menina que está aí em casa agora, você é receptora. Se eu falar que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando em prol do meu amigo. Eu estou tentando convencer você de ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo. Agora, pega na base da seriedade, para a gente saber se a mídia, se o jornal manipula ou não manipula a gente. Eu só preciso saber isso aqui. É isso aqui que a mídia utiliza. Então, se o jornal for contra o governo, ele não vai expor as claras. Ele vai fazer de forma velada na língua portuguesa. Se eu domino, eu filtro o que é bom e o que é ruim. Se eu não dominar, eu viro massa de manobra. Então o camarada coloca assim, ó. Os juros caíram, mas os preços continuam altos. Na hora que ele coloca assim, o que fica na cabeça do povo? Que o preço está alto. E aí eu passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas, vou me revoltar. Contra quem? Contra o governo. Então o jornal conseguiu, queria. Agora, se o jornal for a favor do governo, ele vai expor os mesmos dois fatos, porque são fatos, não são hipóteses, são fatos. Só que ele vai reescrever, olha aí, de forma diferente. Então ele vai colocar assim, os preços continuam altos, mas
os juros caíram. Então é isso que vai ficar na cabeça do povo. Aqui no Rio de Janeiro, então, a galera viu que o juro caiu, vai correr para o Guanabara para poder fazer compra, né? E aí, olha a analogia que o povo faz. E agora, neste governo, eu estou comprando. No governo de fulano de tal, eu não comprava. Então, passa a apoiar o governo. É isso, gente. Dominar a língua portuguesa é dominar o mundo. E aí é o seguinte, aqui eu só coloquei as adversativas. Vamos colocar aqui uma concessiva. Eu coloco assim, ó. Conquanto tenha estudado, não passou. Se eu tivesse colocado embora, você ia matar de cara. Mas como eu coloquei um conquanto, você vai ficar se perguntando, pô, mas com o quê? Se você gravar as conjunções, na hora que você olhar aqui, você vai saber que é uma concessiva. O conquanto é uma conjunção concessiva igual a embora. E se é concessiva, ela faz o quê? Ela minimiza um lado, para consequentemente fazer o que com o outro? Enfatizar. Então aqui não importa o quanto a pessoa tem estudado. O que importou, na verdade, foi o fato de não ter passado. É ou não é verdade? É isso que acabou importando. Então, minimizou um lado e enfatizou o outro. A conjunção concessiva é uma excelente arma de manipulação, uma excelente arma de argumentação. Por exemplo, estamos você e eu conversando sobre um assunto qualquer, polêmico, por exemplo, o aborto. Aí você chega para mim, não estou falando que eu sou contra ou a favor, nem que você é contra ou a favor. Aí você chega, eu estou criando uma hipótese. Aí você chega assim para mim e fala, Sidney, o aborto é um caso de saúde pública. Tem de ser, portanto, legalizado. Tem muita gente morrendo aí nesses açougues. Aí eu vou fazer parecer que eu estou te dando razão, que eu estou concedendo razão. A concessiva é uma falsa concessão, na verdade. Aí eu digo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, parece que eu estou te dando razão. Mas, na verdade, eu estou minimizando seu argumento para depois enfatizar o meu. Eu falo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, ainda assim é crime. Então, se ligou agora nessa? Então, olha só. Gravem essas conjunções. Futuramente você vai estudar as conjunções aqui comigo. Mas se você já estudar antes, se você já preparar o material antes, com certeza você vai tirar de letra. Se você esperar até o dia da aula para poder estudar de novo, você vai capengar. Então é por isso que aqui o site é extremamente importante para vocês, porque tem um sistema pedagógico que faz você estudar todo dia. Coisa que não tem em outros sites, com regime de metas, coisa e tal, e por aí vai. Então aproveita, caia para dentro, que com certeza você vai ficar altamente competitivo, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos voltar aqui para as conjunções, para as 4 classes invariáveis que a gente está estudando. Ó. Então a gente já viu que a preposição liga palavras, a conjunção liga orações e palavras de mesma função sintática, e a interjeição. Interjeição é galho fraco em concurso público. Ela serve para expressar sentimentos, para externalizar sentimentos. É o ai, o ui, o ó, o a, meu Deus, e por aí vai. Até mesmo palavrões. Se aparecer um palavrão num texto acompanhado de um ponto de exclamação, com certeza é uma interjeição. Normalmente na escola a gente não tem esse tipo de linguagem, mas a literatura brasileira, e não só a brasileira, mas a literatura mundial, ela é repleta de palavrões. Então, e não são autores marginais, não, são autores de relevância, importantes, como Altran Dourado, Jorge Amado, próprio Carlos Drummond de Andrade, vários palavrões. Então, você vai perceber. Agora, isso aqui cai em concurso público? Praticamente não. Basta então você saber que é a externalização de um sentimento e que vem acompanhado de um ponto de exclamação, exatamente para enfatizar esse sentimento. Agora, não foi à toa que eu deixei o advérbio por último, tá? Eu normalmente até faço uma brincadeira que eu digo para o aluno que para ele dominar as 4 classes invariáveis, basta ele dominar isso aqui, ó, tá vendo? A pica. Dominou a pica, dominou as 4 classes invariáveis. Ó, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Eu não deixei o advérbio por último porque eu sou sem vergonha e quis formar essa palavrinha, não. É porque ele tem 2 funções importantíssimas. Alguém sabe me dizer qual é a primeira função? Aí todo mundo deve ficar pensando assim, é modificar, né, o verbo, o advérbio. Não. A primeira função, a função primária, é indicar uma circunstância. Então, o advérbio serve para isso aqui, ó. Para
para indicar uma circunstância. Então, vamos lá. Ó. Indicar circunstância. Qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar uma circunstância, ele também serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre o advérbio, porque ele é importante. Em provas, as bancas gostam muito de cobrar a palavra bastante e a palavra muito. Por quê? Porque estas palavras podem funcionar como um advérbio, mas elas também podem funcionar como um pronome indefinido. Aí, normalmente, o aluno na primeira etapa vai dar mole, porque ele vai pensar assim, é mole ver a diferença. O advérbio, ele indica intensidade. Então, matei, um adjunto adverbial é um advérbio de intensidade. Mas é o seguinte, meu companheiro, o pronome, ele também indica intensidade. Então, se você tentar visualizar pela função semântica, você vai se estrepar. Você tem de ver pela relação gramatical. E aí, acompanha comigo. O advérbio, ele é classe invariável, então obrigatoriamente vai ficar no singular. E ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, para estes caras aqui funcionarem como advérbios, eles devem estar ligados a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Agora, aqui não é pronome? Pronome é classe variável. Significa que eu posso ter bastantes e muitos. Mas aí vai depender de quem? Se é pronome, trabalha pronome. Então, tem que estar ligado a um substantivo. Cisne, é muita coisa para gravar. É só você gravar isso aqui, ó. Tá ligado a substantivo? Então é pronome. Porque se não tiver ligado a substantivo, com certeza vai ser um advérbio. Porque com certeza vai estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Agora, Cisne, e se ainda assim eu não lembrar, tem algum outro macete? Tem. Lembra do numeral, lá no início da aula, que eu falei que era galho fraco em concurso? Agora ele vai ter uma serventia. O numeral é classe variável. Então, se eu conseguir colocar um número na lacuna, significa que eu vou ter um pronome, porque é uma classe variável. Aí, para a gente não esquecer, a gente usa o número do filme do Rodrigo Santoro, o 300. Então, se eu conseguir colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Significa que eu posso ter muitos e bastantes. Agora, se eu não conseguir colocar o número 300, significa que eu tenho um advérbio, ou seja, uma classe invariável, que vai ficar obrigatoriamente no singular. Muito e bastante. Vamos dar uma treinada nisso aqui, ó. Eu boto assim, eles fizeram, pontinho, pontinho, exercícios, e isso os deixou, pontinho, pontinho, preparados. Dá para fazer com macete. Vamos lá. Dá ou não dá para eu dizer? Eles fizeram 300 exercícios. Dá. Se eu consigo dizer que eles fizeram 300 exercícios, significa que eu posso colocar que eles fizeram bastantes exercícios, que eles fizeram muitos exercícios. Agora embaixo, dá para eu dizer que isso os deixou 300 preparados? Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Então, aqui obrigatoriamente vai ficar no singular. Então, isso os deixou bastante preparados, muito preparados. Agora, vamos fazer o seguinte. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite para você que acabou de assistir essa videoaula, essa aula demonstrativa aqui do Lá Concursos. Nós temos um curso super competitivo, específico, que nós montamos somente com esses professores top de linha que você acabou de assistir, por apenas aí 10 parcelas de R$15 da Polícia Civil do Estado de Maranhão, 2017 e 2018. É o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza absoluta disso. Pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender.
já ia esquecendo. Se você quiser aí fazer o download desse material didático, é só você clicar aqui embaixo. Nós temos um link, você vai ser direcionado para o nosso site. Faz um cadastro simples, não vai pagar nada não. Você pode fazer aí, vai efetuar o download desse material do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.